Trabalho como recepcionista em um hotel histórico em uma cidadezinha afastada, perdida entre serras e vales. O edifício, um imponente casarão de 3 andares, foi construído em 1925. Ele já viu tempos melhores, mas o charme nostálgico do passado ainda permeia o local. Os hóspedes sempre comentam sobre a arquitetura, com suas molduras feitas e o saguão grandioso cheio de mármore e madeira escura. Há um certo ar de mistério, quase como se o lugar guardasse segredos, mas nunca pensei muito nisso até os acontecimentos dos últimos meses. Eu trabalho aqui há quase 6 anos. Quando comecei, me encantei com o lugar, com sua história e atmosfera. Dizem que muitos hóspedes importantes passaram por aqui nas décadas passadas, incluindo artistas, políticos e até alguns membros da realeza em visitas discretas. Mas com o tempo, os anos de glória ficaram para trás e o hotel passou a atrair principalmente turistas em busca de sossego ou aqueles que apreciam a arquitetura antiga. Uma das coisas mais interessantes do trabalho é ouvir as histórias dos hóspedes. Alguns contam sobre sons estranhos no meio da noite. Outros juram ter visto sombras nos corredores. Eu sempre levei isso na esportiva, até gostava das lendas. As pessoas gostam de pensar que lugares antigos guardam fantasmas. Nunca dei muito crédito nessas histórias. Recentemente até. Há um quarto, o 309, no final do corredor do 3º andar. Ele fica em uma parte mais isolada do hotel, longe da escada principal e do elevador. Não é exatamente um local que os hóspedes escolham ficar. E para ser sincero, há anos o quarto está fora de serviço. Segundo a administração, ele foi desativado por questões estruturais. O piso afundava em certos pontos, as janelas não fechavam direito e havia problemas com as questões. Nada demais, apenas desgaste natural de uma construção antiga. O quarto foi fechado e a chave foi guardada em um armário no escritório, para que ninguém o utilizasse. Simples assim. Acontece que de tempos em tempos, o sistema do hotel registra reservas para o 309. Isso sempre me intriga, porque oficialmente o quarto nem deveria aparecer no sistema de reservas online. A manutenção do software foi feita diversas vezes, e cada vez que a situação ocorria, os técnicos garantiam que o erro foi corrigido. Mas depois de algumas semanas, lá estava o 309, disponível de novo. O que mais me preocupa é que não há nomes atrelados a essas reservas. Apenas o número do quarto e a palavra reservado. Inicialmente achei que era apenas uma falha técnica. Algo no sistema mal calibrado que, por algum motivo, puxava aquele quarto como disponível. Mas com o tempo, as coisas começaram a ficar estranhas. Lembro-me claramente do primeiro incidente. Era uma noite calma, como tantas outras. O movimento no hotel estava baixo, apenas 6 quartos ocupados. Um casal chegou sem reserva. Eles são simpáticos, viajantes de carro, cansados e prontos para uma noite de descanso. Infelizmente, estávamos quase lotados. Procurei no sistema e confirmei que todos os quartos estavam ocupados, exceto o 309. Aquilo não fez sentido. O sistema mostrou o 309 como disponível, o que não deveria ser possível. O casal, vendo que não havia muitas opções na cidade, falou especificamente sobre o 309. Disseram que viram o quarto listado no site. Isso me pegou de surpresa, porque já passamos por esse problema antes e concluímos o quarto estava desativado para reservas. Eu expliquei que o quarto não estava em condições de receber hóspedes, mas eles insistiram, dizendo que estavam gastando a pagar um preço menor, desde que tinham onde dormir. Minha curiosidade falou mais alto. Não tinha certeza se o quarto era realmente tão ruim quanto a manutenção relatada. Além disso, o hotel poderia lucrar com o quarto. E o casal parecia inofensivo. Peguei a chave mestra e decido verificar o 309 para ver se há alguma chance de o quarto ser útil. Subi pelo elevador, um elevador antigo de metal, que vai a cada andar. Quando as portas se abriram no 3º andar, o corredor ficou vazio e silencioso como sempre. As luzes amareladas davam ao local um ar desbotado, e o carpete, já desgastado pelo tempo, abafava meus passos. No fundo do corredor, o 309 me esperava. Sua porta escura e antiga parecia mais pesada naquela noite.
Quando cheguei à porta, enfiei a chave mestra na fechadura e a girei. Ou pelo menos tentei. A fechadura parecia emperrada, como se não tivesse sido usada em décadas. Insisti mais uma vez, mas nada. Chamei o técnico do hotel, que levou cerca de 20 minutos para subir. Ele trouxe suas ferramentas e, após algumas tentativas, conseguiu destravar a porta. Quando a porta se abriu, o cheiro de mofo foi imediato. Era forte, quase sufocante, como se o quarto estivesse lacrado há muito tempo. Acenda a luz e entrei. O quarto foi exatamente como descrito. Intocado. A cama era de madeira maciça, o colchão parecia rígido e tudo estava coberto de uma fina camada de poeira. As cortinas eram de um tecido pesado e grosso, escuro e rasgadas em algumas partes. As janelas, com molduras de madeira desgastadas, deixavam passar uma leve corrente de ar frio. Não havia sinais de que alguém tivesse estado ali recentemente, e definitivamente não parecia um quarto pronto para ser usado. Voltei à recepção e expliquei ao casal que não havia como eles ficarem naquele quarto. Pedi desculpas pelo transtorno e, gentilmente, eles acabaram indo embora. Achei que era o fim da história, mas naquela mesma noite o telefone da recepção tocou, por volta das 2 horas da manhã. Era uma ligação interna, vinda do quarto 309. Meu coração quase parou. Olhei para o telefone, incrédulo. Como aquilo era possível? Ninguém ficou no quarto. Atendi, meio hesitante, e do outro lado, uma voz feminina, calma e quase monótona, disse apenas: "Eu não consegui sair." Fiquei em choque por alguns segundos. Perguntei quem estava falando, mas a linha ficou muda. Subi correndo as escadas até o terceiro andar. Quando cheguei ao 309, a porta estava trancada novamente. O técnico havia dito mais cedo, e ninguém tinha as chaves, exceto eu. Tudo estava quieto. Bati na porta, mas não houve resposta. Fiquei parado ali por um tempo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, até que decidi descer e fingir que era apenas uma falha do sistema telefônico. Na manhã seguinte, falei com o gerente. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente era algum problema elétrico ou uma ligação cruzada. Mas eu sabia que não era só isso. O telefone do quarto 309 não deveria estar funcionando, e ninguém deveria estar naquele quarto. Nas semanas que se seguiram, o quarto 309 voltou a aparecer no sistema como reservado, algumas vezes por algumas horas, outras por um dia inteiro. Mas sempre que subimos para verificar, ele estava trancado e vazio. O gerente chamou técnicos de TI para verificar o sistema de reservas, mas eles nunca conseguiram encontrar a origem do problema. Cada vez que uma nova reserva aparecia, era como se surgisse do nada, sem nome, sem informações de pagamento, apenas o número do quarto, 309. Alguns dos meus colegas descobriram anotar outras coisas. A camareira do terceiro andar especificamente, que algumas vezes, quando passava pelo corredor do 309, sentiu como se estivesse sendo observado. Outro colega relatou ter ouvido vozes vindas de dentro do quarto enquanto fazia a ronda noturna. Eu tentei ignorar, mas depois do que vivi, cada vez mais difícil fingir que nada estava errado. Há uma história que circula entre os funcionários mais antigos. Não sei se é verdade, mas dizem que, há muitos anos, uma mulher foi encontrada morta no quarto 309. Ela era uma hóspede regular, ficava sempre no mesmo quarto quando visitava a cidade. Certo dia, os funcionários retornaram sem vida, trancados no banheiro. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Alguns dizem que foi suicídio, outros falam em assassinato. Desde então, o quarto nunca foi o mesmo. A verdade é que, seja qual for a história real, algo definitivamente acontece no 309. Algo que não consegue explicar e que todos evitam falar. O quarto permanece trancado, mas as reservas continuam surgindo. E de vez em quando, o telefone da recepção toca, com aquela mesma voz calma do outro lado dizendo: "Eu não consegui sair. Agora, sempre que entrar de plantão à noite, tenho certificado de manter distância do terceiro andar. E evite, a qualquer custo, atender ligações internacionais durante a madrugada." Se você curtiu esse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você.
E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite. Era uma terça-feira comum, mais uma em meio a uma longa viagem de negócios que já durava semanas. Cada cidade era um borrão na memória. Os hotéis se misturavam e os rostos das pessoas que eu encontrava começavam a perder nitidez em minha mente. Era o tipo de viagem que suga a energia. Tudo o que eu queria era um lugar confortável para descansar, tomar um banho quente e apagar até o dia seguinte. Foi com esse sentimento de cansaço extremo que cheguei ao hotel. O lugar era moderno, com uma fachada imponente de vidro e metal brilhando sob as luzes da cidade. Por dentro, o saguão era vasto e polido, com recepcionistas que pareciam bem treinados para sorrir mecanicamente. Subi até o balcão e dei meus dados, confirmando a reserva. Eles me entregaram um cartão de chave magnética e me informaram que meu quarto ficava no 12º andar. O hotel era grande, com pelo menos 20 andares. O saguão tinha aquele cheiro artificial de limpeza, misturado com o aroma de flores sintéticas dos arranjos, bem posicionados em cantos estratégicos. Tudo brilhava, tudo era perfeito. Parecia um daqueles lugares em que nada de errado jamais poderia acontecer. Após o check-in, fui direto ao elevador. Era um daqueles elevadores modernos com espelhos nas paredes, o chão revestido em mármore e luzes suaves que pareciam querer acalmar os nervos de quem passava por ali. As portas de aço inoxidável refletiam minha imagem cansada enquanto esperava. Assim que as portas se abriram, fui surpreendido por uma presença inesperada. Dentro do elevador havia uma garota, não mais que 9 ou 10 anos, descalça, usando um vestido branco simples que lembrava uma camisola antiga. Seu cabelo era escuro, caindo até os ombros, e seus olhos eram enormes, muito maiores do que eu esperaria ver em uma criança. Ela estava ali, sozinha, parada no canto do elevador, sem expressão, olhando fixamente para o nada. Fiquei desconcertado, mas imaginei que ela estivesse perdida ou esperando pelos pais. Por algum motivo, aquilo me deixou inquieto. O hotel era moderno e impessoal, e ver uma criança sozinha naquele ambiente, especialmente à noite, parecia estranho. De qualquer forma, entrei no elevador e apertei o botão do 12º andar. O elevador começou a subir. Havia um silêncio constrangedor entre nós dois. Tentando quebrar o gelo, fiz uma piada qualquer. Algo sobre como eu também me sentia perdido em hotéis grandes. Esperava uma risadinha nervosa ou ao menos um olhar de reconhecimento. Mas a menina continuou imóvel, como se eu não estivesse ali. Aqueles grandes olhos permaneceram fixos em um ponto indefinido no espelho à nossa frente. O silêncio era tão opressor que comecei a me sentir desconfortável. Quando chegamos ao 12º andar, saí apressadamente do elevador, ainda sentindo o olhar da menina em minhas costas. Não pude evitar. Antes de as portas se fecharem, olhei para trás. Ela ainda estava lá, me observando sem mover um músculo. Aquela imagem ficou comigo enquanto caminhava até meu quarto. Entrei, joguei minha mala no chão e fui direto ao banheiro. Um banho quente parecia ser exatamente o que eu precisava para espantar aquela sensação estranha. Deixei a água correr por alguns minutos enquanto tentava relaxar. Mas a cena da menina no elevador continuava a ecoar na minha cabeça. Aqueles olhos grandes, aquela expressão vazia. Algo não estava certo. Depois do banho, me joguei na cama e tentei esquecer o episódio. Estava cansado demais para ficar pensando nisso. Fechei os olhos, o cansaço tomando conta de mim. A última coisa de que me lembro antes de adormecer foi o som abafado do ar-condicionado no quarto. Acordei horas depois, no meio da noite, com um som distinto. 3 batidas leves na porta do meu quarto. O som era tão suave que, por um momento, pensei ter imaginado. Sentei-me na cama, confuso, e olhei o relógio no criado mudo. 2h14 da manhã. As batidas se repetiram. Levantei-me, hesitante, e fui até a porta. Quando a abri, senti um arrepio percorrer minha espinha. Lá estava ela, a mesma garota que eu tinha visto no elevador. Parada no corredor, descalça, com seu vestido branco, encarando-me fixamente. O corredor estava vazio além dela, com apenas as luzes suaves nas paredes iluminando suas feições pálidas. "Oi? Swing", eu disse, minha voz vacilando. "Está tudo bem?"
Onde estão seus pais? Ela não respondeu. Apenas se virou abruptamente e começou a caminhar em direção ao final do corredor, onde os elevadores ficavam. Instintivamente seguia. Ela não corria, apenas caminhava calmamente, mas havia algo de perturbador em seus movimentos, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo, mas não quisesse me dar nenhuma pista. Quando chegamos aos elevadores, apertei o botão para chamá-lo. As portas se abriram com um leve som de campainha, e eu entrei logo atrás dela. Mas assim que as portas se fecharam, percebi algo que me fez congelar. Ela não estava mais lá. O elevador estava vazio. Fiquei parado ali, no meio do elevador, com o coração batendo rápido no peito. Olhei ao redor, confuso. Ela tinha desaparecido. A porta nem havia se aberto. Apenas sumiu. Desci até a recepção imediatamente, com um pânico crescendo dentro de mim. Quando cheguei lá, encontrei o recepcionista de plantão, um homem jovem com um olhar entediado. "Tem uma menina no meu andar", disse, tentando soar calmo, mas minha voz saiu mais nervosa do que eu queria. Ela apareceu no meu quarto e desapareceu no elevador. O recepcionista me olhou como se eu fosse louco, mas manteve a compostura profissional. "Senhor, sinto muito, mas não temos nenhuma criança hospedada no hotel esta noite." Aquilo me atingiu como um soco no estômago. "Isso é impossível. Eu a vi. Ela estava no elevador quando cheguei e depois apareceu no meu quarto." O recepcionista balançou a cabeça. "Posso garantir que não há nenhuma criança registrada. Talvez tenha sido algum hóspede que se perdeu ou alguém que não está registrado. Mas vou mandar a segurança verificar os andares." Assenti, mas não me senti melhor. Voltei para o quarto, ainda desconcertado com o que acabara de acontecer. Tentei voltar a dormir, mas foi impossível. Meus pensamentos corriam, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez estivesse apenas muito cansado e começando a imaginar coisas. Eu não acreditava em fantasmas e certamente não queria começar a acreditar naquela noite. Nos dias que se seguiram, continuei vendo a menina. No elevador, nos corredores, sempre de relance. Como uma sombra que aparece e desaparece antes que eu pudesse me aproximar. Comecei a evitar o elevador, preferindo as escadas, mas mesmo assim, às vezes havia na base da escada, me observando em silêncio. Ela nunca falava, nunca sorria, apenas ficava ali, imóvel, me encarando com aqueles olhos enormes e vazios. A tensão estava começando a me consumir. O trabalho, as reuniões, tudo parecia secundário. Meu foco era a garota. Precisava entender quem ela era e por que continuava aparecendo. Perguntei a alguns funcionários sobre ela, mas todos negavam qualquer conhecimento de uma criança sozinha no hotel. Até que, num final de tarde, enquanto eu estava no saguão, uma das faxineiras, uma senhora mais velha que eu tinha visto várias vezes pelos corredores, se aproximou de mim discretamente. Ela olhou para os lados como se quisesse ter certeza de que ninguém a estava ouvindo, e então, com um tom sério, disse: "Você viu a garota, não viu?" Meu coração quase parou. "Sim", respondi. "Você a conhece?" Ela assentiu lentamente. "Ela morreu aqui, há muitos anos. Era filha de um hóspede. Eles estavam hospedados no 14º andar. A menina gostava de brincar no elevador. Um dia, o elevador travou enquanto ela estava sozinha. Ficou presa por horas. Quando a encontraram, já era tarde demais. Meus olhos se arregalaram. Mas por que ela continua aparecendo?" A faxineira suspirou. "Ela nunca saiu daquele elevador. Está presa, do mesmo jeito que naquele dia. Algumas pessoas a veem, outras não. Mas se você a viu, provavelmente vai continuar vendo-a." Meu estômago se revirou. Eu não queria acreditar, mas aquilo fazia sentido. Tudo o que eu tinha visto, todas as aparições dela, era como se ela estivesse tentando me mostrar algo. Como se estivesse me pedindo ajuda, mas eu não soubesse como. Nos dias seguintes, tentei evitar o elevador a todo custo, mas de vez em quando ainda sentia aquela presença. Não a via mais tão claramente, mas sabia que ela estava lá. O elevador, antes uma simples comodidade, se tornou um lembrete constante de que algumas coisas não podem ser explicadas e que nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. Quando finalmente deixei o hotel, fiz uma última caminhada pelo saguão e antes de sair, dei uma última olhada no elevador.
As portas estavam fechadas e o espelho refletia o saguão vazio. Mas por um breve momento, tive certeza de que vi o reflexo de uma menina, parada no canto, me observando em silêncio. Desde então, nunca mais fiquei tranquilo em hotéis com elevadores. Viajar a trabalho é algo que se torna rotina, especialmente quando sua vida profissional gira em torno de compromissos constantes em diferentes cidades. Para mim, hotéis já eram parte do cotidiano, a ponto de eu ter desenvolvido uma indiferença quase automática em relação a onde ficaria hospedado. O importante era que o lugar fosse limpo, tivesse uma cama confortável e, de preferência, silêncio o suficiente para uma boa noite de sono. Era isso que eu procurava quando cheguei à pequena cidade do interior, onde ficaria por 3 dias para uma série de reuniões com clientes locais. O hotel em que me hospedei era discreto, sem grandes luxos, mas cumpria seu papel. O edifício era antigo, com uma arquitetura que lembrava os anos 1970, porém, o local parecia bem conservado. Havia poucas pessoas no saguão quando fiz o check-in, o que me deu a impressão de que não havia muitos hóspedes. Perguntei à recepcionista se o hotel estava cheio, e ela confirmou que naquela semana havia apenas alguns quartos ocupados. O silêncio predominante reforçou essa sensação. Fui para o quarto, no 3º andar, com a esperança de que aquelas noites seriam tranquilas. O corredor até o quarto, 312, era longo e mal iluminado, com um carpete antigo que abafava qualquer som de passos. Não me importei com a aparência um pouco datada. Afinal, tudo o que eu precisava era de uma cama decente e algumas horas de descanso antes do próximo dia de trabalho. No entanto, algo sobre aquele lugar me incomodava. Havia uma atmosfera pesada no ar, uma sensação sutil de isolamento que, em um ambiente vazio e silencioso, fazia o hotel parecer um pouco fora do tempo. Ao entrar no quarto, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era necessariamente desagradável, mas tinha aquela essência típica de lugares fechados. Algo entre poeira e umidade. As paredes eram revestidas com papel de parede amarelo desbotado, e os móveis de madeira escura pareciam tão antigos quanto o prédio em si. As janelas davam para uma rua tranquila, quase deserta àquela hora, e o único som que eu podia ouvir era o distante ruído de carros passando esporadicamente. A noite caiu rapidamente e eu mal via a hora de dormir. Após tomar um banho, deitei na cama, tentando ignorar o chiado baixo da televisão que eu tinha deixado ligada apenas como um som de fundo. Estava prestes a adormecer quando comecei a ouvir o que parecia ser barulhos vindos do quarto ao lado. No começo, eram sons sutis, algo que poderia muito bem ser o ranger natural de um prédio antigo. Talvez as vigas ou canos, pensei, mas conforme os minutos passavam, o som ficava mais nítido e específico. Era o som claro de móveis sendo arrastados pelo chão, como se alguém estivesse mudando uma cômoda ou uma cama de lugar. Havia também passos rápidos, firmes, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. E ocasionalmente eu conseguia ouvir uma espécie de murmúrio, uma voz abafada falando baixo demais para ser entendida. Tudo isso ocorria com uma regularidade perturbadora. Eu me virei na cama, desconfortável, e tentei ignorar. Afinal, podia ser um hóspede qualquer, talvez organizando seu quarto tarde da noite. No entanto, o barulho persistia. Comecei a me perguntar quem poderia estar tão ativo àquela hora. Olhei o relógio no criado mudo. Passava das 2 da manhã. Eventualmente, o som cessou. Pensei que o hóspede ao lado finalmente havia se acomodado e, aliviado, acabei caindo no sono. No entanto, no dia seguinte, a curiosidade me atingiu. Durante o café da manhã, na área comum do hotel, decidi perguntar casualmente à recepção quem estava no quarto ao lado do meu. O 314. O atendente, um homem de meia idade com expressão neutra, não hesitou em responder. O quarto ao lado do seu? Está desocupado, senhor. Não há ninguém lá. Eu o olhei por alguns segundos, esperando uma correção, mas ele manteve a resposta. A informação me pegou de surpresa e um frio subiu pela minha espinha. Certamente ele estava enganado. Eu expliquei que tinha ouvido barulhos durante boa parte da noite. Sons de móveis sendo arrastados e passos. O recepcionista, ainda calmo,
Sugeriu que talvez o som pudesse ter vindo de outro andar, ou através das paredes finas, mas garantiu que o quarto 314 não estava sendo utilizado. Fiquei desconfortável com a resposta, mas decidi não dar muita importância. Havia uma explicação lógica para tudo, e talvez eu estivesse apenas mais cansado do que percebia. Fui para minhas reuniões e, durante o dia, consegui esquecer o incidente. No entanto, a noite trouxe de volta aquela sensação de desconforto. Na segunda noite, depois de voltar do jantar, o hotel estava ainda mais silencioso do que no dia anterior. Eu subi até o terceiro andar e o corredor parecia mais escuro. Abri a porta do meu quarto, me preparando para outra noite tranquila, mas no fundo da minha mente havia uma antecipação desconfortável. Assim que deitei, os barulhos começaram novamente. Dessa vez os sons eram mais claros. O mesmo som de móveis sendo arrastados, mas agora acompanhado de um ruído baixo, algo que soava como arranhões. Fechei os olhos tentando bloquear aquilo, mas o som era persistente. Era como se algo ou alguém estivesse raspando as unhas contra a parede. E então, ouvi passos novamente, mas agora pareciam diferentes. Eram passos mais pesados, mais ritmados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, de forma quase ansiosa. Depois veio o som que fez meu coração acelerar. Uma respiração pesada, profunda e irregular. Me levantei rapidamente e fui até a parede que dividia o meu quarto do 314. Encostei o ouvido, tentando entender melhor o que estava acontecendo. A respiração continuava, seguida por um som rítmico de arranhões. E então, uma batida. 3 batidas secas contra a parede. Eu recuei, tentando manter a calma. Fui até a porta do meu quarto e, por impulso, decidi ir até a porta do quarto ao lado. Andei até o 314, tentando ser o mais silencioso possível. Encostei o ouvido na porta e, com mais clareza do que eu gostaria, ouvi o som de alguém ou algo se movendo lá dentro. Mas o detalhe mais perturbador era a sensação. Era como se algo estivesse errado com o ar em volta daquela porta. Como se houvesse uma presença invisível que eu não conseguia ver, mas podia sentir. Respirei fundo e voltei para o meu quarto, determinado a não abrir aquela porta de jeito nenhum. Deitei-me novamente, mas o som continuou, cada vez mais intenso. Eu tentei ignorar, tentei pensar em qualquer outra coisa, mas tudo que eu podia ouvir era aquela respiração, aqueles arranhões e os passos que pareciam mais próximos, como se algo estivesse se movendo de maneira inquieta. Na manhã seguinte, com o cansaço evidente e uma sensação crescente de angústia, desci até a recepção. Novamente perguntei ao atendente se havia alguém no quarto ao lado. Ele me garantiu pela segunda vez que o quarto estava desocupado e não havia registros de hóspedes por ali nos últimos dias. Aquilo já estava demais para mim. A sensação de que algo estava seriamente errado naquele lugar começou a crescer. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. Planejei deixar o hotel no dia seguinte, mas antes de ir embora, decidi conversar com uma das faxineiras. Era uma senhora idosa com um olhar cansado, mas gentil. Quando mencionei o 314, ela olhou para os lados como se estivesse checando se alguém estava ouvindo, e então sussurrou. Esse quarto foi fechado há meses. Depois que encontraram um hóspede morto lá dentro, eles nunca reabriram. Meu estômago se revirou. Eu fiquei ali, parado, incapaz de processar completamente o que ela acabara de me contar. Mord, o quê? Zrenia, o que aconteceu? Ela suspirou e olhou ao redor novamente, como se não devesse estar me contando aquilo. Um homem, ele estava viajando como você. Ficou no 314 por alguns dias. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas um dia, os outros hóspedes começaram a reclamar de barulhos estranhos, vindos do quarto dele. Arranhões, passos, coisas que você está ouvindo. No terceiro dia, encontraram ele morto. A polícia nunca conseguiu explicar como, mas dizem que ele parecia estar tentando sair do quarto, como se tivesse lutado para escapar de algo. Aquelas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu deixava o hotel, com o coração disparado e uma sensação de alívio misturada ao terror por estar deixando aquele lugar para trás. Nunca mais voltei àquela cidade, e até hoje, quando ouço sons inexplicáveis em hotéis,
Uma parte de mim se lembra do quarto ao lado e do que pode estar à espreita atrás daquelas portas. Eu nunca fui o tipo de pessoa que se impressiona facilmente. Trabalhando com eventos e viajando para todo tipo de lugar, desde grandes metrópoles até pequenas cidades, já me hospedei em todo tipo de hotel, desde os mais modernos e confortáveis até aqueles em que o tempo parece ter parado. Foi o caso desse último hotel, o Grand Hotel Majestic, um prédio antigo que exalava uma aura de nostalgia e decadência. Eu estava na cidade para um evento de negócios que duraria cerca de uma semana. Então a empresa havia reservado um quarto nesse hotel, que ficava bem no centro da cidade. Quando cheguei, percebi imediatamente que o lugar tinha uma aparência cansada, embora não fosse exatamente mal cuidado. Era um edifício antigo de tijolos vermelhos, com janelas grandes, algumas até decoradas com detalhes de ferro forjado, e um saguão amplo que dava a impressão de ter sido luxuoso décadas atrás, mas que agora parecia meio vazio e apagado. O recepcionista era um homem idoso, com uma expressão quase tão cansada quanto o próprio hotel. Ele me recebeu com a formalidade que parecia exigida por um lugar como aquele. Assinei o registro, peguei a chave, uma chave de verdade, não um daqueles cartões magnéticos modernos, e segui para o meu quarto. O elevador rangia e gemia enquanto subia, e por um momento me perguntei se seria seguro continuar usando-o durante a estadia. Meu quarto ficava no quarto andar e, ao abrir a porta, tive a impressão imediata de estar entrando em um pedaço do passado. O ambiente era escuro, com móveis de madeira pesada e cortinas grossas de veludo que não faziam muito esforço para deixar entrar a luz natural. O chão era coberto por um carpete velho, com desenhos florais que já tinham desbotado ao ponto de serem quase indistinguíveis. Apesar da sensação de estar preso no tempo, o quarto era limpo e organizado, e depois de uma longa viagem, tudo o que eu queria era um pouco de descanso. A janela do meu quarto dava de frente para outro prédio, uma estrutura tão antiga quanto o hotel, mas em estado visivelmente pior. O edifício era de tijolos aparentes, com várias janelas quebradas ou lacradas com tábuas. Algumas cortinas estavam esfarrapadas, balançando ao vento, e o lugar parecia completamente abandonado. As fachadas desgastadas pela ação do tempo me deram uma sensação desconfortável, como se aquele lugar tivesse sido deixado para apodrecer há décadas e agora suas sombras estivessem lentamente se aproximando de onde eu estava. Na primeira noite, após uma ducha rápida, me deitei na cama, tentando relaxar antes do longo dia de reuniões que me aguardava. Já era tarde e o silêncio do hotel era quase absoluto, interrompido apenas ocasionalmente pelo distante som de um carro passando na rua lá embaixo. Foi quando, por curiosidade, me levantei e fui até a janela. Olhei para o prédio em frente, com suas janelas escuras e vazias, quando, de repente, algo chamou minha atenção. Havia uma figura na janela do prédio em frente, uma mulher, parada e imóvel, olhando diretamente para mim. Ela estava no terceiro andar, apenas um andar abaixo do meu, e sua silhueta era clara contra a escuridão do quarto em que estava. Ela usava um vestido preto, comprido, que parecia se mesclar com as sombras ao seu redor. Seu rosto era pálido, quase sem cor, como se estivesse coberto por uma camada de pó ou como se tivesse sido desprovido de vida há muito tempo. Seus olhos estavam fixos em mim, inexpressivos, mas de uma forma que me fez sentir como se eu estivesse sendo observado com uma intensidade perturbadora. A princípio, tentei racionalizar a situação. Talvez fosse apenas uma moradora do prédio, alguém que por acaso estava na janela naquele momento, ou uma figura refletida de algum ponto distante, um truque da luz. Fechei as cortinas rapidamente, tentando apagar aquela imagem da minha mente, e voltei para a cama. No entanto, a sensação de desconforto permaneceu. Eu me virei várias vezes na cama, incapaz de afastar a imagem daquela mulher. Seus olhos vazios continuavam aparecendo em minha mente toda vez que eu fechava os meus. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de uma ilusão causada pelo cansaço. Eu havia viajado o dia todo, e não seria incomum que meu cérebro estivesse pregando peças em mim.
Resolvi não pensar mais no assunto e fui para o evento, onde o dia transcorreu normalmente, sem nada de notável. Na segunda noite, no entanto, o incômodo retornou. Após um longo jantar com colegas de trabalho, voltei para o hotel por volta das 11 da noite. O corredor até o meu quarto estava novamente envolto em uma quietude perturbadora, e ao entrar, senti imediatamente o peso da noite anterior se instalar em meu estômago. Algo não estava certo, mas eu não sabia exatamente o que era. Como na noite anterior, me aproximei da janela, agora por pura curiosidade mórbida. Levantei a cortina lentamente, com um nó se formando no meu estômago, e olhei para o prédio em frente. Lá estava ela de novo, exatamente na mesma posição, imóvel, na mesma janela. A mesma expressão sem vida, os mesmos olhos fixos em mim, o vestido preto flutuando de leve como se houvesse uma brisa suave passando por ela. Agora, algo parecia diferente. Eu fiquei ali parado por alguns minutos, esperando que ela se movesse, que piscasse, ou que algo mudasse em sua postura. Mas nada. Ela não mexia nem um músculo. Era como se estivesse congelada no tempo, presa naquela janela, me encarando de um lugar muito além do físico. Fechei as cortinas rapidamente e me afastei, mas agora a sensação era ainda pior. Não se tratava apenas de um desconforto visual. Eu senti algo mais profundo, como se o olhar dela tivesse de alguma forma penetrado minha mente, minha alma. Era como se ela estivesse tentando me dizer algo, ou pior, tentar entrar no meu espaço. Na terceira noite, eu estava à beira do colapso. Eu evitava olhar pela janela, mas a presença dela parecia ter se tornado uma obsessão silenciosa. Mesmo com as cortinas fechadas, eu sentia que, se as abrisse, ela estaria lá, me observando como antes, imóvel e silenciosa. O pensamento de estar sendo observado constantemente me deixou em um estado de ansiedade que eu nunca havia experimentado antes. Dormir se tornou impossível. Eu me mexia na cama, suando frio, ouvindo cada pequeno ruído no quarto, na expectativa de que algo pior estivesse por vir. Na manhã do quarto dia, com os nervos à flor da pele, decidi mencionar o incidente à recepção. O mesmo recepcionista idoso estava de plantão, e quando eu descrevi a mulher que havia visto na janela do prédio em frente, ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia ser medo. Após um breve silêncio, ele pigarreou e respondeu, com uma voz baixa: "Senhor, esse prédio em frente, ele está abandonado há muitos anos, desde um incêndio que destruiu parte dos andares superiores. Ninguém vive lá e ninguém esteve lá desde então." Eu insisti, descrevendo a mulher em detalhes, o andar onde havia e sua aparência. O recepcionista, então, com uma expressão séria e desconfortável, me disse: "Antes do incêndio, havia uma mulher que morava naquele prédio, no terceiro andar, exatamente na janela que você está descrevendo. Ela não conseguiu escapar do fogo. Dizem que ela tentou, mas as chamas a pegaram antes que pudesse sair." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu olhei para o recepcionista, esperando que ele estivesse brincando ou exagerando. Mas o olhar em seus olhos não deixava dúvidas. Ele acreditava no que estava dizendo, e mais do que isso, ele sabia que algo estranho estava acontecendo ali. Voltei para o meu quarto naquela noite com o coração pesado e a mente perturbada. Cada pequeno som me fazia pular de susto, e a ideia de olhar pela janela novamente me apavorava. Tentei me convencer a ignorar, a fechar as cortinas e fingir que nada estava acontecendo. Mas aquela presença, aquele olhar, era como se ela estivesse chamando por mim, querendo que eu a visse mais uma vez. Contra meu melhor julgamento, me levantei da cama e fui até a janela. Lentamente, com a mão trêmula, levantei a cortina. A janela do prédio em frente estava vazia. A mulher não estava mais lá. No entanto, mesmo com a janela vazia, a sensação de ser observado não desapareceu. Eu sentia como se ela estivesse lá, em algum lugar, talvez apenas fora do meu campo de visão, me observando, me aguardando. O terror que senti naquele momento era pior do que quando eu a via na janela, porque agora eu sabia que ela estava por perto, mas eu não podia vê-la. Quando deixei o hotel no dia seguinte, senti um alívio imediato, mas o peso daquela experiência ainda me assombra até hoje.
Mesmo agora, em noites de insônia, quando o silêncio se instala e as sombras se alongam, eu ainda sinto o olhar daquela mulher na janela, frio e inabalável, me observando de algum lugar que eu não consigo mais alcançar.